Capítulo 146. Turf. Charlie ficou pasmo e respondeu inconscientemente, sem problemas. Somente quando Lumian apresentou as notas de 50 veludo ele voltou à realidade. Ele espiou cautelosamente pela porta. A luz do entardecer estava desaparecendo e, ao contrário do segundo andar, o quinto andar tinha grandes varandas em ambos os lados, lançando sombras profundas. Era como se a noite já tivesse descido. Vendo o corredor vazio, Charlie deu um suspiro de alívio. Ele baixou a voz e perguntou a Lumian, você enganou alguém para que comprasse o colar falso por 1000 veludo? Você entendeu duas coisas erradas. Lumian sorriu e entregou a pilha de notas de 50 veludo para Charlie. Primeiro, eu não enganei qualquer pessoa. Então quem? Charlie questionou, intrigado enquanto, instintivamente pegava a mistura das notas 1 e 5 veludo. O sorriso de Lumian se alagou. A máfia da Saboia. Ao ouvir isso, Charlie quase deixou cair as notas em suas mãos. Ele olhou para Lumian aterrorizado e deixou escapar, você está louco. Eles matam pessoas. Pessoas desaparecem o tempo todo na rua Yanashi. Lumian sorriu e respondeu, em segundo lugar, não foi um golpe. O que? Charlie não conseguiu seguir a lógica de Lumian. Lumian esclareceu, ainda sorrindo, eles sabiam que o colar era falso, mas ainda assim desembolsaram mais de 1000 veludo. Impossível, pensou Charlie, certo de que era uma piada. A máfia de Savoy podia ser implacável, mas não era idiota. Porque eles pagariam 1000 veludo por um colar falso que vale apenas 50 veludo. Então, um pensamento selvagem passou pela cabeça de Charlie. Você não roubou a liderança da máfia de Savoy, não é? Isso seria ainda mais insano. Lumian sorriu novamente. Relaxar. O Barão Brignac e eu chegamos a um acordo através de uma conversa amigável. Não se preocupe. Não haverá nenhum problema no futuro. Então, você quer os 50 veludo ou não? Considerando sua própria situação financeira, ele pegou os 50 veludo e murmurou, obrigado. Lumian acenou com a cabeça com um sorriso e se virou para ir embora. Naquele instante, Charlie compreendeu tudo e deixou escapar. Você se juntou à máfia de Savoy. Lumian não se virou. Ele acenou com a mão e respondeu, isso mesmo. Charlie abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele observou a silhueta de Lumian desaparecer na escuridão lá fora desaparecer na escada sombria. Ponto. Ao retornar ao quarto 207, Lumian, recém-tirado do disfarce e pronto para caçar uma refeição saborosa, pegou uma maldição familiar vinda do quarto andar. Se você acha que esse dinheiro é fácil, você pode deitar e ganhá-lo sozinho. Covarde inútil. Um desgraçado sem pau, tudo o que você ousa fazer é intimidar as mulheres. Mande sua mãe para mim se tiver coragem. Ponto. Lumian ouviu por alguns segundos e rapidamente deduziu que Wilson, do Poisons pour Mob, tinha vindo a Etans com sua tripulação para coletar dinheiro de proteção. Um sorriso se espalhou por seu rosto. No instante seguinte, Lumian vestiu um boné azul escuro, saiu do quarto 207 e dirigiu-se ao quarto andar. Antes que pudesse chegar ao quarto 408, ele ouviu o estalo agudo de um tapa seguido pelos xingamentos e lutas ainda mais veementes de Etans. Os inquilinos deste andar fecharam bem as portas de madeira, sem ousar sair. Com uma das mãos no bolso, Lumian chegou à porta do quarto 408. A primeira coisa que notou foi a presença de dois capangas. Eles estavam vestidos com jaquetas escuras, bloqueando a porta. Neste momento, as maldições de Ethan se misturaram com soluços e gritos. Seus filhos da puta. Eu te amaldiçoo. Vou arrancar seus paus. Lumian ergueu uma sobrancelha e se aproximou dos dois bandidos que estavam na porta. O que você quer? Um deles latiu. Lumian não respondeu. Em vez disso, ele deu um passo repentino à frente, estendendo a mão para agarrá-los. Seus movimentos foram tão rápidos que ele segurou os dois bandidos pela nuca antes que pudessem reagir. Lumian aplicou força, batendo seus crânios. Com um baque nauseante, suas testas se arregalaram, os olhos rolaram para trás e eles caíram no chão. Enquanto eles abriam caminho, Lumian vislumbrou a cena dentro da sala. Etans, com seus cabelos loiros e feições delicadas em desordem, estava deitado na cama. Seu vestido estava rasgado, seu rosto visivelmente machucado e inchado. Wilson, com seu cabelo castanho encaracolado e rosto profundamente enrugado e zombeteiro, embolsava uma pilha de notas. Com o cinto desafivelado,
Outro bandido segurava Etans. Sentindo a perturbação na porta, o líder do Poisons por Mob rapidamente pegou seu cinto e olhou para fora. Lá ele viu Lumian, enxugando casualmente as mãos e passando por cima de seus dois camaradas caídos. Sem dar a Wilson a chance de falar, Lumian sorriu e disse: "Ninguém me contou que o albergue do Coque Doré está agora sob a proteção da máfia de Savoy." No meio da frase, ele avançou, dando um soco antes que Wilson pudesse apertar o cinto. Wilson se esquivou apressadamente e afivelou o cinto. Simultaneamente, seus olhos se estreitaram quando se fixaram em Lumian. Lumian de repente sentiu uma onda de medo. Era o medo, desenfreado de uma pessoa comum diante de um vilão ou bandido. Wilson manifestou tais emoções. No entanto, mesmo sendo uma pessoa comum, Lumian não se deixou intimidar por vilões que não ousariam revidar. Como vagabundo, ele sempre acreditou em fugir e se render, se possível. Caso contrário, ele arrastaria outra parte com ele. Agora, como Beyonder da sequência 8, ele era ainda mais destemido. Outro Beyonder? Lumian aproveitou a intensidade de seu medo para lutar contra Wilson e liberar suas habilidades de combate corpo a corpo. Suas mãos, cotovelos, joelhos e pés se transformaram em armas, dominando Wilson, que mal havia afivelado o cinto. Enquanto os sons de sua luta enchiam o ar, outro bandido entrou em ação. Ele agarrou uma cadeira na sala, pronto para esmagá-la nas costas de Lumian. Mas Lumian torceu a parte superior do corpo como uma serpente, circulando atrás de Wilson. Bang! A cadeira atingiu a cabeça de Wilson, fazendo-o cambalear. Com um estrondo, a cadeira já instável se estilhaçou. Lumian enrolou o corpo como uma mola e ergueu a perna direita. Seu calcanhar atingiu a parte inferior do abdômen do bandido com extrema precisão, provocando um gemido abafado. Os olhos do bandido se arregalaram quando ele agarrou a virilha e caiu no chão. Ele se contorcia de dor, mas não conseguia emitir nenhum som, como um galo com o pescoço estrangulado. Quando o pé direito de Lumian balançou para trás, seu braço avançou, atingindo o peito de Wilson. Incapaz de se esquivar, Wilson ouviu o estalo de suas costelas quebrando. Antes que pudesse se recuperar da dor, Lumian agarrou seus braços e puxou para mais perto. PFFT. Um joelho no peito o cumprimentou. O rosto de Wilson empalideceu e seu corpo se dobrou. Lumian cerrou os punhos e bateu nas costas de Wilson. Plop! Wilson caiu no chão. Lumian aproveitou a oportunidade, atacando-o. Ele prendeu os braços de Wilson atrás das costas e pressionou os joelhos contra a coluna. "Achei que você fosse um cara durão", provocou Lumian. "Acontece que você não conseguiu durar nem 10 segundos." Com base em sua avaliação, Wilson estava apenas na sequência 9, uma sequência que focava mais no combate e no aprimoramento físico. No entanto, ele não tinha certeza de qual caminho ele pertencia. Wilson, provocado e enfurecido, lutou com todas as suas forças, mas não conseguiu se libertar das garras de Lumian. Lumian olhou para os estupefatos Ethans e riu de Wilson e dos bandidos incapacitados. "Volte e diga aos seus chefes que este é o território de Ciel. Se você tem algum negócio, fique à vontade para procurar nosso Savoy Mob. Você é um homem morto." Wilson rosnou. Lumian sorriu, respondendo: "Não tenho certeza se vou morrer, mas é você quem está morrendo agora. Você se atreve a me matar na frente de tantas testemunhas." Wilson zombou. Lumian não disse nada. Ele apertou ainda mais e um estalo nauseante ecoou na sala. Wilson soltou um grito arrepiante, gotas de suor frio do tamanho de feijões brotando em sua testa. Seu braço estava quebrado. Lumian ergueu e pulou na mesa de madeira de Ethans. Ele abriu a janela e pendurou Wilson na parede externa. Olhando para o beco deserto, Lumian sorriu para Wilson e provocou: "Tente adivinhar. Você acha que me atrevo a derrubá-lo?" Wilson olhou para os paralelepípedos a mais de 10 metros abaixo e lembrou-se de quão resoluto a outra parte foi quando disse que quebraria o braço. Por um momento, ele não ousou responder. Só então, Lumian soltou o aperto. "Ainda não respondi." O corpo de Wilson mergulhou em puro terror. Sem outra opção, ele tentou, desesperadamente, ajustar sua postura para proteger seus sinais vitais. Colidir. Ele atingiu o chão com um baque nauseante, sua carne instantaneamente mutilada em vários lugares. Lumian observou por alguns segundos antes de rir. "Muito difícil. Você ainda está vivo. Seu apelido é Rui Anachiko Croash." Ignorando Wilson,
Ele pulou da mesa de madeira e se dirigiu aos 3 bandidos que lutavam para se levantar. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Os 3 bandidos assentiram com medo e se viraram para fugir. Espere, Lumian gritou para eles. Os 3 bandidos congelaram no local, seus corpos tremendo ligeiramente. Lumian apontou para a cadeira quebrada e sorriu. Você não vai compensar o dano? Os 3 bandidos retiraram apressadamente todas as notas que tinham e as jogaram no chão. Com o aceno de aprovação de Lumian, eles saíram cambaleantes do quarto 408. Ethans ficou olhando fixamente o tempo todo, apenas lembrando das palavras de que este lugar havia sido tomado pela máfia de Savoy. Então, ela percebeu que Ciel, do Savoy Mob, não havia informado sobre quanto ela deveria pagar ou com que frequência deveria pagar no futuro. Ele nem sequer olhou para ela enquanto caminhava, direto para a porta. Ethans instintivamente abriu a boca, querendo perguntar algo, mas ela hesitou, temendo que o Poisons por Mob pudesse retaliar. Ela observou a figura de Lumian desaparecer na escuridão além da porta. Capítulo 147 Reação. Lumian tinha acabado de voltar ao 2º andar quando avistou Charlie parado do lado de fora de sua porta. Ei, não me diga que você teve outro sonho. Você me deixa nervoso, simplesmente aparecendo na minha porta daquele jeito, brincou Lumian com uma pitada de zombaria. Ele não conseguia se livrar do fato de que Charlie o procurou em vez de ir diretamente para a Catedral do Eterno Sol Ardente. Charlie olhou para a escada e baixou a voz. Algo aconteceu no 4º andar? Você tem bons ouvidos, elogiou Lumian. Houve um incidente. Joguei Wilson no quarteirão, abaixo. Charlie pareceu perplexo mais uma vez. Ele levou um momento para processar. Qual Wilson? Aquele do Poisons por Mob que coleta dinheiro da senhorita Ethans? Sim. Lumian assentiu com franqueza. A princípio, a expressão de Charlie dizia, entendo. Então, ele deixou escapar em estado de choque. Você o jogou no quarteirão? De qual andar? 4º andar, respondeu Lumian, sorrindo. A boca de Charlie se abriu, esquecendo de fechá-la. Você não está brincando, está? Ele perguntou nervoso depois de alguns segundos. Lumian apontou para a sala do outro lado do corredor. Se você não acredita em mim, dê uma olhada no beco atrás. Esse cara é como uma barata, ele não morreu na queda. Ponto. Charlie avaliou Lumian novamente, como se o visse pela primeira vez. Ele percebeu que seu amigo, travesso, audacioso e inteligente possuía um lado que ele não entendia. Aos olhos de Lumian, parecia não haver lei, e uma frieza arrepiante corria profundamente dentro dele. O medo estava ausente de sua mente e ele realmente havia jogado uma pessoa viva do 4º andar. Além disso, ele era um líder do Poisons por Mob. Ele não tinha medo de morrer. Ele não estava com medo da retaliação do Poisons por Mob. Isso me lembrou como Ciel colocou um punhal na garganta quando Susana Matisse o ameaçou. Claro, sua arma não seria uma lâmina amaldiçoada. No segundo seguinte, Charlie olhou ao redor e baixou a voz novamente. Você está louco. O Poisons por Mob não é para brincadeiras. Por que você não se muda? Você deve estar seguro quando sair do distrito comercial. Ele sentiu que não importava quão imprudente Ciel fosse ou quão pouco respeitasse a lei, ele era alguém que realmente o ajudou. Ele teve que avisá-lo do perigo para que ele pudesse escapar rapidamente. Lumian sorriu e respondeu, também não se pode brincar com nosso Savoy Mob. Charlie de repente sentiu que a situação poderia não ser como ele havia imaginado. Lumian abriu a porta do quarto 207 e declarou ao entrar. De agora em diante, o albergue do Coquedor é o território do nosso Savoy Mob. Vou expulsar qualquer um do Poisons por Mob que aparecer. A máfia de Savoy recrutou Ciel para lidar com Wilson. Charlie percebeu e sentiu uma mistura de alívio. Como Savoy Mob havia instigado o confronto, eles certamente tinham um plano para conter a retaliação do Poisons por Mob. Um cara falido e desempregado como ele não precisa se preocupar. Lumian fechou a mala, escondendo alguns conjuntos de roupas e o grimório de Aurore dentro. Ele deslizou para baixo da cama e colocou um cobertor sobre ele. Endireitando-se, ele instruiu Charlie, se alguém vier me procurar, diga que fui a Sally de Balbrise. Tudo bem. Charlie observou enquanto Lumian desaparecia a escada abaixo, quando uma compreensão repentina o atingiu. O que seria da senhorita Ethans depois disso? Ela seria reivindicada pela máfia de Savoy ou ainda haveria uma chance de se redimir? Avenida do Marché,
Salle de Balbrise. Lumian sentou-se no balcão do bar, batendo os dedos na superfície. Um copo de lover, uma porção de purê de batata, rodelas de vitela com banha, uma linguiça de porco e um croissant. Amante referia-se a um álcool, açucarado feito com melaço de cana, servido com gelo e água. Era uma gíria comum nos bares do Intis. Logo, Lumian tomou um gole do álcool doce em tom âmbar e saboreou as aromáticas fatias de vitela. Enquanto saboreava as iguarias e ouvia a música da pista de dança, seu corpo balançava ritmicamente. Nesse momento, um dos membros da gangue do Barão Brignais se aproximou dele. Lumian virou-se para o homem, notando os coágulos de sangue em sua testa. Ele sorriu e disse: "Este é o nosso terceiro encontro, certo? Como eu deveria te chamar?" O bandido respondeu com cautela: "Apenas me chame de Louis." Outro Louis. Lumian refletiu. Na República Intis, Louis era um nome tão comum quanto Pierre e Guillaume. O último Louis Lumian que conheceu deu à luz um filho, apesar de ser homem. Louis observou Lumian dar uma mordida no croissant e ofereceu casualmente, como se estivesse tentando construir um relacionamento: "Este é por minha conta. É a sua primeira vez na nossa Salle de Balbrise. Tudo bem." Lumian não se incomodou com fingimentos. Louis pediu um refrigerante de limão com xarope chamado de Mon e tomou um gole. "Você mora no Auberge do Coq d'Oré, certo?" "Sim." Lumian pegou um pedaço de salsicha e colocou na boca. Louis ponderou por um momento antes de perguntar: "Esse é o território do Poisons pour Mob. Quer mudar-se para Rue des Blusas Blanches?" "Não há necessidade." Lumian tomou um gole de seu amante gelado, com seu aroma de caramelo flutuando no ar, e sorriu. "Agora é o território do nosso Savoy Mob." "O que?" Louis quase engasgou com a bebida. Lumian girou a cabeça e sorriu. "Eu joguei o Wilson do Poisons pour Mob do quarto andar. Auberge do Coq d'Oré agora é território da Savoy Mob." Ao ouvir o relato de Lumian, o rosto de Louis endureceu gradualmente. Depois de alguns segundos, ele forçou um sorriso e se levantou. "Preciso relatar isso ao barão. Porque esse cara é ainda mais brutal e desequilibrado que o barão." "Tudo bem." Lumian não se importou. Louis deu alguns passos rápidos antes de voltar, inclinando-se para sussurrar: "Wilson está morto." "Não." Lumian fingiu arrependimento. "Do que você está se arrependendo?" Louis estudou o rosto de Lumian, perguntando-se de repente: "Ganhamos uma arma ou um problema enorme?" Ponto. Avenue du Marché, unidade 126. Dentro do prédio de 3 andares de Roger com um jardim modesto. Enquanto o ferido Wilson passava por ele, os olhos azuis gelados de Roger examinaram os 3 bandidos trêmulos e ele perguntou: "Quem fez isso?" "Alguém da máfia da Saboia." Um bandido respondeu apressadamente, ligeiramente curvado. Ele se autodenomina Ciel e diz que o Auberge do Coq d'Oré agora pertence à máfia de Savoy. Ciel. O rosto um tanto rechonchudo de Roger Escorpião Negro registrou uma mistura de confusão e cautela. Ele murmurou para si mesmo: "Não há nenhum Ciel entre os altos escalões da máfia de Savoy. Como ele conseguiu derrotar o Wilson assim?" Vale a pena notar que Wilson era um vilão, equivalente a um Beyonder da sequência 9, um mestre em combate. Naquele momento, outro bandido falou especulativamente: "Chefe, lembro de uma coisa. Fomos ao Auberge do Coq d'Oré na noite em que Margot foi morta." A expressão de Roger escureceu, um ódio feroz se infiltrando. "Isso também foi obra de Ciel? Como ele conseguiu isso? Será que a máfia de Savoy recrutou secretamente uma figura tão formidável para nos expulsar do distrito comercial?" Um homem parado ao lado do Escorpião Negro Roger cuspiu com ódio. "Primeiro, um assassinato, agora, uma provocação aberta. Se não retaliarmos, quem sabe o que virá a seguir." O homem tinha a cabeça raspada, mas ostentava características marcantes. Seus olhos azul lago, nariz alto, sobrancelhas grossas e castanhas e lábios curvados o tornavam bonito, apesar de sua calvície. Vestido com camisa preta, calça escura e botas de couro sem alças, ele dispensou o casaco e tinha quase 1,8 metro de altura. Roger ponderou por alguns segundos antes de instruir o homem ao lado dele: "Amã, vá até o Barão Brignais e descubra o que está acontecendo. Pergunte se o Savoy Mob pretende travar uma guerra total contra o nosso Poisons pour Mob. Se estiverem abertos à reconciliação, podemos fazer concessões apropriadas. Lembre-se, aprenda a suportar, o momento ainda não é certo." Ponto.
na varanda de um quarto no terceiro andar da sala de Balbrise. O barão Brignais deu uma baforada, tranquila em seu cachimbo cor de pêssego, observando os convidados entrando e saindo do salão de dança. De repente, ele voltou seu olhar para a porta. 2 segundos depois, Louis abriu a porta, entrando na varanda e passando pelos outros bandidos. Seus passos são um pouco pesados e apressados. Algo aconteceu? O barão Brignais perguntou com um sorriso. Louis respondeu ansiosamente, barão, Ciel, jogou Wilson do quarto andar do Auberge du Coq d'Oré. Wilson da multidão Poisons Pur. Lembrou o barão Brignais, buscando confirmação. Sim, ele está gravemente ferido, mas não morto, acrescentou Louis rapidamente. O barão Brignais segurou seu cachimbo, ponderando por um momento antes de perguntar. Ciel mencionou por que fez isso? Ele disse que o Auberge du Coq d'Oré agora é o território da nossa Savoie Mob. Louis repetiu as palavras de Lumière. O barão Brignais não pôde deixar de rir. Dando uma tragada em seu cachimbo, ele falou com uma pitada de significado. Se você não manejar uma arma afiada corretamente, é fácil se machucar. Terei que encontrar uma oportunidade para lhe dar alguma orientação. O que devemos fazer sobre o Poisons Pur Mob? Devemos informar o chefe? Louis perguntou, preocupado. O barão Brignais pensou por um momento e respondeu, por enquanto não. Ciel realmente teve um bom desempenho desta vez. Estou curioso para ver como Poisons Pur Mob reage. Percebendo a expressão confusa de seu subordinado, o barão Brignais, sempre apaixonado por educá-los para mostrar sua inteligência, sorriu e explicou, desde o início da turba espora venenosa, o número de Beyonders aumentou, quase igualando o nosso em pouco menos de 2 anos. Eles tomaram uma quantidade significativa de território. Você não vê um grande problema aqui? Deles mais 2 anos, e poderemos ser completamente expulsos do distrito comercial. Se eles quiserem agravar este assunto, estou mais do que disposto. É uma excelente oportunidade para as autoridades tomarem conhecimento e descobrirem quem as está apoiando. Capítulo 148, Senhor do Motel. Às 22 horas, ao retornar ao Auberge du Coq d'Oré vindo da Avenue du Marché, Louis, que estava com o barão Brignais, anteriormente, guiou Lumière da estrada principal banhada pela luz amarela até uma rua lateral engolida pela escuridão. Examinando as lâmpadas de rua quebradas e negligenciadas, ele comentou com indiferença. O barão fez um acordo com a turba Poisons Pur. A partir de agora, o Auberge du Coq d'Oré está oficialmente sob o controle do nosso Savoie Mob. Lumière bufou. É tão fácil negociar com o Poisons Pur Mob? O que você quer dizer? Você espera que as duas partes lutem. Louis sentia cada vez mais que Ciel era um homem perigoso que prosperava em conflitos. Ele estava convencido de que a natureza e a abordagem de Ciel trariam problemas para o Savoie Mob repetidas vezes no futuro. O distrito comercial, já tenso pela rápida ascensão do Poisons Pur Mob, certamente se tornaria mais caótico. Como membro experiente de uma gangue, Louis acreditava em intimidar pessoas comuns em vez de recorrer à violência e ao derramamento de sangue. A vida era preciosa, ele testemunhou a morte de vários camaradas em guerras de gangues e ataques policiais. Inicialmente, suas famílias foram cuidadas, mas com o passar do tempo a situação piorou. Mas se fosse encurralado, Louis não fugiria da brutalidade. Todos, os bandidos sob o comando do barão Brignais subiram na hierarquia por meio de brigas de rua e de beco. Eles podem não ser inteligentes, mas suas habilidades e coragem não eram motivo de desprezo. Louis exalou lentamente. Você mostrou força suficiente para proteger o Auberge du Coq d'Oré, e a Poisons Pur Mob não queria agravar a situação e chamar a atenção da polícia. Assim, depois que o barão cobriu as despesas médicas de Wilson, o assunto foi resolvido. Mantenha a discrição por enquanto. Se você chamar a atenção da polícia, não resistirá a uma investigação completa. Isso não importa para mim. Vou apenas encontrar um esconderijo antes que os Beyonders oficiais me encurralem. O Poisons Pur Mob pode fugir, mas não pode se esconder. Lumière murmurou, pegando emprestada uma frase do livro, de Aurore. Louis continuou, o barão quer que eu lhe diga que, como você está hospedado no Auberge du Coq d'Oré, o território agora é seu. E para os membros do que controlam seu próprio território, geralmente não oferecemos ajudas de custo diárias. O que ele insinuou foi que a máfia de Savoie provavelmente não daria a Lumière mais dinheiro além dos 1000 velours iniciais. Ele teria que encontrar uma maneira de gerar renda com seu território.
Lumian ficou momentaneamente atordoado antes de responder com uma risada. Tudo bem. Enquanto conversavam, pararam em frente ao albergue do Coque Doré. Lumian olhou para o velho prédio de cor creme e foi atingido por um pensamento bizarro e ridículo. Este é o meu território. Os moradores deste lugar em ruínas estão todos desamparados. Como eles podem pagar taxas de proteção? Esqueça. Já é uma bênção que eles não criem problemas para mim como Charlie. Não posso arrancar dinheiro deles. Depois de já ter consumido 2 drinks, ele pulou o bar do porão e retirou-se para o quarto 207. Ninguém havia visitado. Depois de examinar o Grimório de Aurore por um tempo, Lumian reconheceu um passo familiar, seguido por uma batida na porta. Ele abriu, sem se surpreender ao encontrar Charlie parado ali. O rosto de Charlie estava vermelho de tanto beber. Ele sorriu e exclamou: "Você acredita? Estou prestes a conseguir um novo emprego. Fui a Rue des Blouses Blanches esta noite e comprei bebidas para os garçons. Eles me apresentaram a um gerente de hotel que disse que precisava de alguns atendentes em tempo integral. Se aquele gerente descobrir que você ficou com uma hóspede do seu hotel anterior e foi recentemente implicado em um caso de assassinato, ele ainda considerará você?" Lumian respondeu. O sorriso de Charlie congelou. Ele massageou o rosto e respondeu: "Ele ainda pode me dar uma chance. Maciel, não é por isso que estou aqui. Queria perguntar o que você planeja fazer com a senhorita Etans." "O que você quer dizer?" Lumian perguntou, sorrindo. Charlie forçou um sorriso e perguntou: "Você vai impedi-la de sair da Rue Anachi? Se você fizer com que ela continue trabalhando nas ruas, quanto ela deverá pagar a você cada vez? E com que frequência?" Lumian riu. "Ela é livre para fazer o que quiser. Não é da minha conta. Tenho muitas maneiras de ganhar dinheiro." "Eu sabia. Louvado seja o sol e Santa Vieve." Charlie aplaudiu. "Percebi, desde o momento em que o vi no bar, que você era um cavalheiro inteligente e capaz. Confiar no julgamento do instrumento idiota." Lumian brincou. Charlie sorriu timidamente. "Esse é um fator." Ele acenou com a mão. "Vou compartilhar esta notícia com a senhorita Etans." Depois de dar alguns passos, Charlie parou e se virou, perguntando com cautela incomum: "O Poisons pour Mob voltará?" "O barão Brignais negociou um acordo com eles. Albergue do Coque Doré agora é território da Savoie Mob", respondeu Lumian com indiferença. "E eu sou responsável aqui." Charlie estava em êxtase. Ele abriu os braços e exclamou: "Louvado seja o sol, louvado seja Santa Vieve e louvado seja você, Ciel." Com isso, ele correu para a escada. "Comparando-me com o eterno sol ardente Santa Vieve. Você está tentando me matar mais rápido." Lumian bufou e balançou a cabeça. Ele então se retirou para seu quarto e voltou a estudar o Grimório de Aurore. Do lado de fora do quarto 408, Charlie bateu na porta de madeira. Etans, com a bochecha vermelha inchada, abriu a porta e declarou categoricamente: "Não estou me sentindo bem hoje. Encontre outra pessoa." Charlie não conseguiu conter a notícia, emocionante. "Adivinha? O motel não está mais sob o controle do Poisons pour Mob. Pertence à máfia da Saboia." Etans de repente se lembrou dos acontecimentos da noite e hesitou antes de perguntar: "Tem certeza?" "Absolutamente." Charlie respondeu, seu entusiasmo característico retornando. "Você não vai acreditar. Eu descobri através do líder do Savoie Mob, Ciel, que mora em 207. Ele já se tornou um líder da Savoie Mob. O albergue do Coque Doré agora é seu território. Ele pessoalmente me disse que os bastardos do Poisons pour Mob fugiram e não vão voltar. Ele também disse que o Savoie Mob e o Poisons pour Mob chegaram a um acordo. Ciel. O homem que derrubou o Wilson." Os olhos de Etans dispararam, aparentemente despertando de seu estado de marionete. "O Poisons pour Mob foi realmente expulso." "É verdade." Charlie assentiu enfaticamente. Etans ficou atordoado por um momento, depois cerrou os dentes e cuspiu: "Esses filhos da puta, escória podre, eles finalmente se foram." Charlie continuou: "Eu perguntei a Ciel. Ele disse que você pode fazer o que quiser. Não é da conta dele. Ele é incrivelmente engenhoso. Tanto que ele pode mudar minha opinião sobre brincalhões como ele. Você acredita nisso? Ele inventa esquemas lucrativos a cada minuto." Etans ficou pasmo. Pelo que ela sabia, nenhum dos gangsters era gente boa. Eles eram todos canalhas desprezíveis que mereciam o inferno. Charlie continuou falando, mas Etans o desligou.
As palavras "faça o que quiser" ressoaram em sua mente. Depois que Charlie saiu, ela foi para seu quarto e rapidamente vestiu uma blusa feminina e calças de cor clara. Em seguida, ela levantou o colchão e pegou uma pilha de notas de 200 veludor. Ela enfiou todas as notas no bolso, depois hesitou por um momento antes de retirar mais da metade e escondê-las de volta no lugar original. Com os 40 veludor restantes, ela fechou a porta e desceu. Em pouco tempo, ela saiu do albergue do Coque Doré e entrou na rua Yanashi. Uma única lâmpada a gás iluminava a rua distância. Banhadas pelo luar carmesim, inúmeras pessoas embriagadas tropeçavam pela estrada, gritando, cantando ou colidindo esporadicamente umas com as outras. Ethan contornou os bêbados e seguiu nervosamente as sombras ao longo da rua, visando a saída da rua Yanashi. Ao longo de sua jornada, lembranças de escapar e ser apreendida pela Poison Spur Mob na rua a assombraram. A lembrança da surra fez estremecer involuntariamente. Ethan diminuiu a velocidade, como se o Poison Spur Mob estivesse à espreita na esquina. Finalmente, chegou à saída da rua Yanashi e avistou a larga estrada principal mais adiante. Ethan olhou para a cena antes inacessível, sentindo-se como se estivesse em um sonho. Inconscientemente, ela acelerou o passo, caminhando mais rápido pela noite escura sob o luar carmesim. Em pouco tempo, ela chegou ao ponto de transporte público mais próximo. Ela ainda se lembrava de ter desembarcado da carruagem pública que no seu primeiro dia em Trier. Agora, ela finalmente retornou. Sem carruagens públicas circulando tarde da noite, Ethan não se importava. Ela olhou para a rua à frente, a caixa de correio envolta em escuridão e a placa indicando a rota da carruagem. Seus olhos se encheram de lágrimas. De repente, Ethan se virou e saiu correndo. Ela tinha que voltar para o albergue do Coque Doré, arrumar seus pertences e partir ao amanhecer. Ethan correu mais rápido, sentindo o vento bater em seu rosto, frio e úmido. Sua visão ficou turva e ela parecia ver um fantasma de seu passado. Os ex-Ethans, que chegaram a Trier cheios de sonhos e entusiasmo, ficaram sob o poste de luz, acenando gentilmente, apresse-se e atualize-se. Ponto. Albergue do Coque Doré, quarto 207. Ethan enxugou os cantos dos olhos e bateu na porta. Lumian abriu a porta de madeira e lançou um olhar superficial para ela. O que posso fazer para você? Com uma voz rouca, Ethan perguntou, por que você está me ajudando? Lumian zombou. Por que eu deveria ajudar você? O que você possui que é digno da minha ajuda? Você não é bonita, não tem muito dinheiro. As palavras de gratidão de Ethan foram imediatamente sufocadas. Ela nem conseguia se lembrar de como saiu do segundo andar. Enquanto ela arrumava seus pertences, toda a experiência parecia surreal. Ao vê-la desaparecer escada abaixo, Lumian riu. Eu não estou ajudando você. Eu simplesmente não suporto as provocações cruéis do destino. Todos somos vítimas do ridículo do destino, mas quero desafiá-lo e resistir, mesmo que não seja capaz o suficiente, até que a morte acabe com tudo. Naquele momento, Lumian sentiu sua poção provocar sendo digerido um pouco mais. Embora ele estivesse longe de digeri-lo completamente e precisasse de tempo para trabalhar nisso, isso indicava que ele havia se adaptado à poção provocar e sua condição havia se estabilizado. Ele poderia considerar extrair o poder selado dentro dele e obter a bênção do monge da esmola. A julgar pelo nome, deveria compensar sua falta de técnicas místicas. Capítulo 149. 5 feitiços ritualísticos. Lumian ainda não estava ansioso para realizar o ritual. Por um lado, ele ficou inundado o dia todo e estava longe de sua melhor condição. Ele precisava descansar, ou pelo menos esperar até reiniciar às 6 da manhã. Em segundo lugar, o ritual envolvia 2 entidades ocultas e uma corrupção que prendeu uma aldeia no loop temporal. Se algo desse errado, não era apenas o albergue do Coque Doré que poderia estar em perigo, toda a rua Yanashi poderia enfrentar a destruição. Quem sabia quantas vidas seriam perdidas? Assim, Lumian planejou seguir para o subsolo após o amanhecer, em busca de uma caverna isolada para servir como local ritual. Quanto aos materiais, ele já os havia trazido de Cordu. As noites de rua Yanashi raramente eram tranquilas, mas Lumian conseguia dormir bem, praticamente sem sonhos. Acordou cedo com o som dos sinos da catedral. Levantando-se lentamente, lavou-se e dirigiu-se a um café na rue des Blouses Blanches. Seu café da manhã consistia em torta de ameixa, savarim e um café com a leite com bastante leite.
As iguarias sempre levantavam o ânimo, e o auberge do Coq d'Oré não estava mais sob o domínio do Poissons pour Mob. Lumian gradualmente se ajustou ao seu estado ideal. Com propósito renovado, ele retornou à sala 207, com a intenção de reunir os materiais necessários e a lâmpada de metal duro para sua aventura no subterrâneo de Trier. Assim que Lumian terminou de se preparar e estava prestes a sair, ouviu uma batida suave na porta. Confuso, ele abriu e encontrou Antony Rey parado do lado de fora, vestido com um traje verde militar e botas de couro sem alças. O corretor de informações de 40 e poucos anos acariciou seus cabelos loiros e curtos e disse a Lumian: "Recebi uma coisa. O padre ou Madame Poilise e seus subordinados." Lumian deu um passo para o lado, permitindo que Antony reentrasse na sala. Antony examinou os arredores, o reflexo de Lumian refletido em seus olhos castanhos escuros. Simultaneamente, Lumian sentiu um desconforto muito familiar. Suprimindo seus pensamentos, ele perguntou: "O que são eles?" Antony ressentiu levemente antes de responder: "Alguém avistou um homem suspeito de ser Louis Lund na Avenue du Marché, aquele que você acredita ser o mordomo de Madame Poilise." "Na Avenida du Marché?" A excitação de Lumian aumentou. "Louis Lund, Madame Poilise e eu somos tão próximos." "Tem certeza?" ele perguntou com urgência. Antony Rey balançou a cabeça. "Eu não tenho certeza. Estou aqui apenas para que você saiba que não esqueci sua tarefa. Quando tiver certeza de que é mesmo Louis Lund, cobrarei de você o saldo. Meu dinheiro mal pode esperar para se separar de mim." Lumian não fez nenhum esforço para esconder sua ansiedade. Depois de se despedir de Antony Rey, sua determinação de obter a benção do monge de Esmola só se intensificou. Um vento frio soprava pelos túneis, deixando leves traços de umidade nas paredes de pedra acima. Navegando pelas ruas e becos subterrâneos, Lumian descobriu uma passagem que levava ainda mais fundo. Utilizando a habilidade inata de um caçador de memorizar ambientes, ele desceu até finalmente chegar a uma cavidade de pedreira, aproximadamente do tamanho de 2 ou 3 auberges do Coq d'Oré. Cogumelos brancos esparsos cresciam nas fendas das rochas. Charlie havia mencionado que muitas pessoas na rua Anarcia e arredores vasculhavam essas pedreiras subterrâneas em busca de cogumelos para aumentar sua renda e suas refeições. Os cogumelos Trier tornaram-se sinônimos desses fungos, mas os espécimes aqui eram claramente naturais. Lumian circulou a caverna 2 vezes, inspecionando-a minuciosamente. Satisfeito por não haver problemas, ele encontrou uma pedra de meio metro de altura e colocou nela a vela de almíscar com infusão de sangue. A outra vela foi posicionada mais perto dele. Depois de arrumar a área, Lumian acendeu as 2 velas branco-acinzentadas na ordem de cima para baixo, divina antes de mortal, canalizando sua espiritualidade. Em seguida, ele sacou a adaga ritual de prata e rapidamente a santificou, erguendo uma barreira de espiritualidade. Ao contrário da última vez que ele rezou pelo poder do dançarino, a espiritualidade de Lumian permaneceu abundante após completar essas tarefas. Ele entrou sem esforço em um estado um tanto etéreo, permitindo-lhe realizar rituais sem a ajuda de incenso. Ele exalou lentamente, pegou o perfume âmbar cinza do altar e pingou-o na vela que representava a divindade. À medida que o perfume chiava, uma fragrância doce e elegante encheu o ar, acalmando seus nervos. Depois do perfume de âmbar cinza veio o pó de tulipa. Enquanto um aroma estranho permeava a barreira espiritual, Lumian deu 2 passos para trás, olhou para a chama bruxuleante da vela e gritou no antigo Hermes, poder da inevitabilidade. Uma rajada uivante varreu a câmara, fazendo tremer a chama laranja da vela que representava a divindade. Estava pendurado por um fio, ameaçando apagar a qualquer momento. Na penumbra, o peito esquerdo de Lumian doeu de dor, acompanhado por uma onda de tontura. Mais uma vez, ele ouviu o som enigmático que parecia originar-se de uma distância infinita, mas parecia próximo. No entanto, não foi alto o suficiente para envolvê-lo em agonia. Lumian continuou entoando os encantamentos subsequentes do antigo Hermes. Você é o passado, o presente e o futuro, você é a causa, o efeito e o processo. Dentro da barreira espiritual, um vento invisível tornou-se escuro como breu enquanto uma leve névoa cinzenta preenchia o espaço. Pedras e garrafas deformadas e retorcidas, aparecendo como objetos maleáveis. Silenciosamente, a chama da vela que representava a divindade aumentou até o tamanho de um punho, brilhando branco prateado com um toque de preto.
Grânulos surgiram na pele de Lumiã e nas roxas, contorcendo-se e esticando-se, prontos para explodir a qualquer momento. O som aterrorizante encheu seus ouvidos, abafando todo o resto. Sua cabeça girou, ameaçando fazê-lo vomitar. Seus pensamentos oscilavam entre a desordem e o caos quando ele mal terminou de recitar o encantamento. Enquanto Lumiã pronunciava as palavras finais, a chama da vela prateada e preta se contraiu em um feixe de luz que atingiu seu peito esquerdo. Um líquido fantasmagórico preto prateado fluiu, envolvendo o corpo de Lumiã como se possuísse vida e vontade próprias. Lumiã já havia se preparado para o ataque. Em sua frustração incontrolável, ele sentiu uma dor formigante rompendo por todo o seu corpo. À medida que os delírios penetrantes pareciam atravessar seu crânio, uma sensação de queimação queimou dentro dele. Ele desabou, encolhendo-se e suportando a agonia com os dentes cerrados. Tudo o que ele podia fazer era lutar para manter o barco da racionalidade em meio às tempestuosas ondas de dor. Durante toda a provação, ele foi tentado diversas vezes a se render aos pensamentos malévolos que atormentavam seu coração. Ele ansiava por se fundir com a dor, por escapar da tortura. No entanto, a fragrância elegante e doce persistente em suas narinas fez com que sua crueldade e frustração diminuíssem e fluíssem repetidamente. No final das contas, Lumiã sentiu como se seu corpo e sua mente tivessem deixado de existir, deixando apenas um senso de espiritualidade racional. À medida que a dor e os delírios começaram a diminuir, ele percebeu que havia suportado. Lumiã ficou imóvel no chão frio, sem vontade de se mover por um longo período. Depois do que pareceu uma eternidade, ele reuniu forças suficientes para encerrar rapidamente o ritual e limpar o altar, evitando possíveis contratempos. Tendo tratado desses assuntos, Lumiã sentou-se na pedra que servira de altar e examinou as mudanças dentro de si. Logo, ele murmurou: minha tolerância a ambientes extremos aumentou um pouco. Acho que não precisarei mais comprar roupas de inverno e verão. Além disso, Lumiã descobriu outra intuição recém-descoberta. Uma intuição para dar sorte. Ele podia sentir aproximadamente a sorte recente dos outros, boa sorte, azar, potencial para desastre, oportunidades românticas e assim por diante, mas não conseguia discernir os detalhes precisos. Em outras palavras, Lumiã conseguia detectar que alguém estava passando por azar, mas não tinha como saber o quão azarado seria ou quanto tempo duraria seu infortúnio. Verdadeiramente digno de um monge com o poder da inevitabilidade, Lumiã não pôde deixar de suspirar, sentindo que poderia substituir inteiramente Ostatru como adivinho para os outros. Embora ignorante sobre a adivinhação, ele não seria capaz de fabricar as palavras correspondentes quando pudesse vislumbrar os golpes bruscos da fortuna de alguém. Além disso, Lumiã adquiriu uma abundância de conhecimento sacrificial e 5 feitiços ritualísticos em sua mente. O primeiro compensou suas muitas deficiências no domínio do misticismo, enquanto o último aumentou seu repertório de técnicas místicas. Os 5 feitiços ritualísticos eram feitiço de criação animal, feitiço de profecia, feitiço de melhoria da sorte, feitiço de substituição e feitiço de exorcismo. Através da magia ritualística, o feitiço de criação animal utilizou pele de carneiro, couro de vaca e outras peles de animais para transformar o alvo no altar na criatura correspondente. Isto também poderia ser aplicado ao próprio Lumiã. Contanto que ele dominasse o encantamento para quebrar a maldição ou esperasse o fim do ritual, ele poderia voltar à forma humana. Embora transformado em um animal, ele seria incapaz de falar ou exercer a maioria de seus poderes Beyonder. O feitiço da profecia foi totalmente diferente do que Lumiã havia imaginado. O processo envolveu a coleta de ingredientes como um saco de veneno de cobra e uma pedra do ninho de uma águia. Usando magia ritualística, alguém poderia inventar uma mistura incomum. Em seguida, era preciso encontrar um cadáver morto há menos de 7 dias e ainda não cremado ou purificado. Derramar a mistura na boca do cadáver o reavivaria momentaneamente, permitindo ao lançador fazer 3 perguntas sobre o futuro. O feitiço de melhoria da sorte empregava magia ritualística para criar um objeto ligado ao infortúnio de alguém. Ao mandar o objeto embora e fazer com que outras pessoas o abram, consumam, pisem ou usem, o lançador pode transferir seu azar para eles, aumentando assim sua própria sorte. O feitiço de substituição era ainda mais complexo, e Lumiã suspeitava que fosse um reflexo de nível inferior das habilidades de um apropriador do destino. Por exemplo, se ele quisesse fugir de Susana Matisse,
ele precisaria encontrar um vagabundo e fazê-lo viver como Ciel por um tempo. Durante este período, o vagabundo teria que permanecer no quarto 207, usar todo o dinheiro de Lumian e obter o reconhecimento de Charlie e outros conhecidos para estabelecer conexões místicas suficientes antes de realizar o ritual para completar a substituição. Após a conclusão do ritual, Susana Matisse buscaria vingança contra o vagabundo, em vez de Lumian. Claro, Lumian não tinha certeza se poderia enganar Susana Matisse, que estava prestes a se tornar uma semideus, com um feitiço de substituição de sequência 8. Ele até duvidava que a magia ritualística tivesse algum sucesso. Capítulo 150, Voz. Quando Lumian adquiriu pela primeira vez o conhecimento do misticismo, ele depositou grandes esperanças no feitiço de exorcismo. Parecia ser a solução perfeita para lidar com Susana Matisse, desde que ela não tivesse sido totalmente exterminada pelos Beyonders oficiais. Mas foi somente ao compreender verdadeiramente o feitiço do exorcismo que Lumian chegou à séria conclusão de que seu júbilo havia sido prematuro. O feitiço ritualístico era capaz de banir espectros e até espíritos malignos, impedindo-os de atormentar uma alma. Mas veio com duas advertências. Primeiro, ele precisava saber o nome verdadeiro do espectro e possuir um item pessoal que ela havia valorizado em vida. Segundo, ele precisava de bastante tempo para conduzir o ritual. Essa segunda condição significava que o feitiço de exorcismo era proibido no calor da batalha. Era mais adequado para situações como a de Charlie, assombrado por sonhos constantes com Susana Matisse, atormentado por fantasmas ou espíritos malignos, mas não à beira da morte. Lumian, porém, não foi ferido fisicamente por Susana Matisse, apenas alvo. O feitiço de exorcismo precisava de uma vítima e, sem ela, ele não poderia bani-la. Quando Susana Matisse deu seu próximo passo, Lumian sabia que ela não estaria jogando bem. Ela sugaria sua energia através de sonhos eróticos, levando-o lenta mas seguramente em direção à sua morte. Dadas suas demonstrações anteriores de veneno e paranoia, ela certamente atacaria diretamente, liberando seu arsenal sobrenatural para matar com o contato. Em tal cenário, Lumian não teria chance de usar o feitiço de exorcismo, a menos que alguém pudesse lhe dar alguns minutos. Devo recorrer aos Beyonders oficiais para obter ajuda. Mas isso me exporia às autoridades, causando muitos problemas no futuro. Ou talvez Charlie pudesse bancar o mártir, acalmando Susana Matisse com palavras sinceras de amor, ganhando tempo na carne? Quanto mais ele aguentasse, maiores seriam as chances de Lumian completar o feitiço de exorcismo. E, um pensamento bizarro que é como literatura underground, Lumian refletiu calmamente. Embora o mantra atual da República em Tis fosse liberdade, estava muito longe da verdadeira liberdade. Por um lado, queriam reprimir a nostalgia dos seguidores de Roseli e os impulsos revolucionários dos Carbonari. A oposição ameaçou a autoridade do partido no poder. Por outro lado, enfrentaram a igreja, tradicionalista do deus do vapor e das máquinas e a igreja do eterno sol ardente. A censura às publicações da República em Tis foi severa. Eles até plantavam espiões ou preparavam autores como agentes duplos para ficar de olho nos criadores de conteúdo influentes, garantindo que eles não manchassem a imagem do partido no poder ou produzissem conteúdo considerado muito explícito ou blasfemo para o público em geral. Mas com cada proibição vieram violações. Trier gerou uma cena literária underground próspera que ultrapassou suas fronteiras. Certa vez, Aurore, movida pela curiosidade, comprou alguns desses livros. Ela proibiu o irmão de lê-los e guardou-os no canto mais escuro distante. Mas a proibição gerou violação. Lumian deu uma espiada em um deles e ficou surpreso. O livro era uma crítica à indulgência e à corrupção do clero, salpicada de conteúdo erótico. O título era Monges Perseguindo Cães. O plano de Lumian de usar Charlie como isca para Susana Matisse tinha um certo encanto literário subversivo. Por outro lado, não tenho nenhum item pessoal de Susana Matisse para usar como canal. Eu poderia tentar caçar algo nos próximos dias. Independentemente de acabar sendo útil, é melhor estar preparado do que ser pego de surpresa. Lumian abandonou seu devaneio, considerando o potencial dos outros 4 feitiços ritualísticos e sua relevância para ele. Para Lumian, o feitiço de criação animal parecia místico, malévolo, estranho e absolutamente horrível. Se utilizado corretamente, pode fazer maravilhas. Imagine transformar cativos em ovelhas, vacas,
Cavá-los é, simplesmente ir embora com eles. Ou infiltrando-se em lugares do que nenhum ser humano conseguiria, na forma de uma criatura. Mas no meio de uma luta, esse feitiço ritualístico foi praticamente um fracasso. De acordo com a sabedoria mística concedida a Lumière, a invocação do feitiço de criação animal poderia ser feita à existência oculta conhecida como inevitabilidade, uma série de nomes honoríficos, desconhecidos para ele, ou mesmo para ele mesmo. Naturalmente, o pré-requisito era a ampla espiritualidade e a posição correspondente. Além disso, a taxa de sucesso do ritual e a longevidade do feitiço foram significativamente inferiores aos métodos anteriores. O requisito mínimo para o feitiço de criação animal era um contratado da sequência 7. Quanto maior a classificação, maiores serão as chances de o feitiço funcionar e mais potente será o efeito. Com a corrupção selada dentro dele, Lumière não estava preocupado com sua posição. Ele não tinha certeza, porém, se suas reservas de espiritualidade poderiam suportar o consumo do feitiço de criação animal. Se pudessem, quantas vezes ele aguentaria? Isso levou Lumière a especular que esses 5 feitiços ritualísticos poderiam ser simplificados em escalões mais elevados e implantados em combate real. Por exemplo, ele poderia simplesmente vestir um inimigo com pele de carneiro, entoar um encantamento preordenado e transformá-lo em ovelha. Isso não parece plausível para um contratado, equivalente a uma sequência 7. Um habitante do círculo da sequência 4 é muito elevado para um feitiço tão rudimentar. Poderia um apropriador do destino da sequência 5 acomodar tal simplificação, ou é uma sequência 6, o nome do que me escapa? Lumière refletiu inconscientemente. Quanto ao feitiço de melhoria da sorte, ele sentiu que só poderia ajudar os outros no momento, não a si mesmo. Seu destino estava profundamente entrelaçado com a corrupção selada dentro dele e a grande existência por trás do selo. A menos que ele orasse diretamente ao poder da inevitabilidade, alterar sua sorte seria um fracasso. Somente quando ele ascendeu ao posto de apropriador do destino ele poderia escolher um destino livre daqueles seres elevados. O feitiço de substituição era muito complicado e atrapalharia gravemente a rotina e outras tarefas de Lumière. Ele não consideraria isso a menos que estivesse sem opções. Comparado a isso, o feitiço da profecia parecia moleza e bastante útil no que diz respeito à magia ritualística. Lumière já havia decidido reunir as informações necessárias e encontrar um cadáver adequado. Ao perguntar sobre o futuro de Charlie, ele poderia estimar quando Susana Matisse atacaria em seguida e localizar Madame Police e os outros investigando o destino de Louis Lund. Baba de cachorro, entranhas de lince, língua de hiena, medula, osso de veado, carne de monstro marinho ou aquático, olho de lagarto, pedra de ninho de águia, glândula de veneno de cobra e ervas mortais. Esses ingredientes não são tão difíceis de encontrar. A única dor é a carne do monstro marinho ou aquático, mas o ritual não especifica uma classificação. Tecnicamente, o monstro aquático mais fraco ainda conta como monstro aquático, isso apenas impacta o refeito, certo? Lumière ruminou um pouco, percebendo que seus níveis de energia haviam se recuperado consideravelmente. Ele se preparou para deixar a caverna subterrânea da pedreira e voltar para o albergue do Coque Doré. Assim que ele se levantou, uma súbita ruga apareceu em sua testa. Um som fraco chegou aos seus ouvidos. A voz ecoou dentro de seus ouvidos. Lumière lutou para acalmar os nervos, esforçando-se para discernir o som. A cada momento que passava, a voz ficava mais clara, mais potente, mais imponente. Lumière Lei. Lumière Lei. Ponto. Ele sabe meu nome. Instintivamente, Lumière varreu a área com sua lâmpada de carboneto, mas não encontrou nenhuma figura, nada fora do comum. Lumière Lei. Lumière Lei. Ponto. A voz reverberou como se manasse do âmago de seu ser, abafada por sua carne, órgãos e ossos, criando ecos sobrepostos. Dentro do meu corpo. O pensamento atingiu Lumière no momento em que ele percebeu. Em um sussurro abafado, ele perguntou, quem é você? A voz profunda, majestosa e espectral cessou seu canto e declarou solenemente, eu sou o anjo do Senhor, Termiboros. Senhor? Qual Senhor? Os olhos de Lumière se estreitaram, os cantos de sua boca se contorcendo em um sorriso malicioso. Ele suspeitava que a entidade que se comunicava era a corrupção sepultada dentro dele. Depois de receber a bênção do monge Desmoulins e se aproximar da entidade da inevitabilidade,
conseguiu transmitir uma voz desprovida de corrupção através de seus poderes entrelaçados. A voz espectral ecoando nos ouvidos de Lumière entoou reverentemente: o Senhor é o governante dos grandes antigos, a essência, acima das sequências, o poderoso círculo da inevitabilidade. Apenas contemplar essas palavras causou um arrepio inexplicável na espinha de Lumière. Era como se um olhar tivesse perfurado o cosmos, as nuvens, o nível superficial de Trier, camadas de terra, e estivesse fixado nele. De repente, Lumière se viu olhando por cima do ombro, como se entidades invisíveis o estivessem examinando na escuridão envolvente. A sensação causou arrepios em sua espinha, semeando desconforto em sua mente, ameaçando desequilibrá-lo. Do nada, uma leve névoa cinzenta se materializou e envolveu os arredores, pacificando significativamente a mente agitada de Lumière. Ele zombou do autoproclamado anjo, Termiborus. Então, você é quem está selado dentro de mim? Eu me pergunto se é um anjo genuíno com características Beyonder ou apenas um servo Tier anjo ostentando apenas uma bênção. Essa insolência pareceu digerir ainda mais a poção de Lumière. Implacável com a provocação de Lumière, Termiborus continuou solenemente: siga minhas instruções, quebre meu selo e eu ajudarei a ressuscitar Aurorelei. Você deve estar bem ciente de que o poder do meu senhor abrange o passado, o presente e o futuro. Pode tecer um ciclo de destino. No devido tempo, restaurarei o fragmento de alma de Aurorelei ao seu estado anterior ao ritual de descida. Tudo o que você precisa fazer é preparar um corpo com a essência da vida para ela. Lumière ficou em silêncio. Depois de um momento, ele perguntou em voz baixa: ritual de descida? Esse é o ritual para forjar um corpo para sua descida?